Graça e paz a todos, bom dia. Olha meu cabelo espetadinho aqui. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que nós não vigiamos muito, vamos dizer assim, né? Isso é um tratar, é um exercício. O nosso título hoje do nosso devocional é o cuidado no falar. 1 Pedro 3,10 diz assim: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. O livro de Provérbios é muito rico em ensinamentos quanto ao nosso falar. O que falamos e como falamos. Tremo só de pensar que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18:21. Quando reflito sobre a seriedade disso, tenho até medo de abrir minha boca. Salomão nos avisa que a língua pode separar amigos íntimos e muitas vezes chega a separar casais. Ele até sugere que ficar calado não é má ideia. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10:19. E enfatiza a importância de se encobrir um segredo ao invés de revelá-lo. Provérbios 11:13. Tiago faz a comparação da língua com o fogo. Tiago 3:6. E com o veneno mortífero, Tiago 3:8. Ele nos mostra como é terrível quando com a mesma boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feitos à sua semelhança. Tiago 3:9. Ele encoraja cada cristão a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. No entanto, manter-se calado tem desvantagens. O tratamento silencioso pode transmitir irritação, ressentimento ou até mesmo em relação ao nosso cônjuge. Quando não nos comunicamos, deixamos de abençoar outros com nossos lábios. Palavras adequadas são chamadas fonte de vida e são mais valiosas do que a prata escolhida. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Provérbios 15:2. E se expressa com elegância. Provérbios 22:11. Tenho pedido a Deus que mostre como posso ter graça em meus lábios. Somos bênção quando não revelamos confidência que nos são feitas. Quando nosso cônjuge espera uma reclamação e, para sua surpresa, demonstramos gratidão. Devemos usar nossos lábios para orar por ele. Para beijá-lo, talvez falemos demais e beijemos de menos. Tenho pedido a Deus, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Pense nisso. Temos sido bênção e usado de graça para com o nosso cônjuge e para com as outras pessoas? Quando temos sido gratos a Deus? Quanto temos sido gratos a Deus? Temos falado demais? Temos ouvido pouco? Nossas críticas são construtivas? Tomamos cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios? Vamos pensar bem antes de falar algo que desagrade a Deus e aos outros. O Senhor, nós temos que permitir que o Espírito Santo controle nosso temperamento. Saber falar. Quando você aprende a falar, você pode fazer uma crítica construtiva e a pessoa, ela vai aceitar. E mesmo que seja uma crítica que não seja tão construtiva, às vezes, o saber falar. Aqui, ó, no começo fala assim, ó, quanto ao nosso falar e como falamos e o que falamos e como falamos. O tom da nossa voz diz como será a conversa. Se você fala no tom de amor, um tom baixo, a pessoa não vai levantar a voz, né? Só se ela for assim ainda muito imatura, né? Mas muitas vezes o tom de voz traz a ira. A maioria das brigas é o tom de voz. Nem é o que está falando, mas o tom. Então nós temos que trabalhar isso. Eu e Miguel tinha muito assim. O tom dele falar era um tom de briga. E a gente foi conversando. E a intimidade minha e do Miguel
era uma coisa de Deus. Então, quando eu falava, amor, olha o seu tom de voz, na hora ele já mudava e não ficava irado. Mas é porque a nossa intimidade, a nossa comunicação, eu e ele, tinha bastante, muita comunicação, muita coisa. Nós passamos muita coisa juntos e não tem como não ter comunicação, né? Mesmo eu sendo uma pessoa que eu muitas vezes fico mais quieta do que falo, a gente conversava bastante, eu e ele. Eu ouvia bastante ele, ele me ouvia também. Então, assim, o tom de voz fala como que vai ser a conversa, principalmente entre cônjuges. Nós pensamos que o nosso cônjuge, você vai falar o tom que você quiser e ele tem que ficar quieto, ele tem que ficar manso, né? E não é bem assim. Nós temos que respeitar uns aos outros, principalmente em casais. E assim vocês darão exemplo para os seus filhos. Então, assim, use sua boca. Isaías fala, né, dos puros lábios, né? Então, assim, você tem que abençoar os seus lábios para o Senhor, ungir eles, porque a boca só fala, o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio da presença de Deus, da palavra dele, do amor dele, sem medo de errar, sua boca vai falar coisas bênção, vai trazer luz, vai trazer águas limpas para outras pessoas e várias outras coisas. Saber falar, você tem sabedoria, entendimento. Isso faz uma grande diferença entre amigos, entre os filhos, entre o cônjuge, né? Por quê? Dentro da nossa casa é que nós mostramos nosso verdadeiro caráter. Muitas vezes fora nós somos uma pessoa e dentro de casa somos outra. E Deus quer que a gente seja a mesma pessoa em todo o tempo. Então o tom, o jeito de falar, fala com amor, mesmo que for para chamar a atenção dos filhos. Não precisa irar, né? Então seja tardio em irar. Seja tardio, escuta primeiro o que a pessoa tem para falar e depois você fala, né? Então que Deus venha nos abençoar para que nós tenhamos esse controle, né? Em nome de Jesus. E quando nós errarmos, sejamos humildes para pedir perdão para Deus e pedir perdão para a pessoa também, porque muitas vezes nós levamos a outra pessoa a irar e a gritar e brigar. Então, nós conduzimos muitas vezes a outra pessoa a sair da bênção, vamos dizer assim, né? Então, que nós venhamos ter esse coração sempre, né, diante do Senhor. É fácil? Não é. Não é. Principalmente dependendo da família que nós fomos criados, a tendência é falar alto, arranjar briga mesmo, né? Mas nós estamos na família de Cristo agora. E neste momento o Senhor vem trabalhar nossas vidas, para que nós venhamos mesmo ser semelhantes a Ele. Você tem que olhar para o seu cônjuge e ver Deus, porque nós somos semelhantes ao Senhor. Então que Deus venha nos abençoar. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que o Senhor venha mesmo encher nossos corações da Tua presença, do Teu poder, do Teu amor, para que nossa boca seja mananciais de águas vivas para outras pessoas, que nós venhamos abençoar, Senhor, que nós venhamos ter sabedoria, Senhor, inteligência para falar com outras pessoas, mansidade, em nome de Jesus, para que a Tua glória venha resplandecer na conversa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.